Na videoaula anterior, nós orientamos sobre a formulação de um problema de pesquisa. Agora, nesta videoaula, nós vamos orientar sobre a construção da hipótese e justificativa do projeto de pesquisa. Então, para a construção do projeto de pesquisa, a gente precisa ter o tema, o fenômeno, que é o tema delimitado, podemos chamar assim, o problema de pesquisa, tá? Que é a pergunta elaborada, e a hipótese. O que é a hipótese? É a resposta provisória ao problema formulado. É uma afirmação específica de previsão, tá? Essa elaboração ela tem que ser clara, testável, né? E é uma afirmação preditiva sobre o resultado, tá? Que ela poderá ser confirmada ou não no final da pesquisa, no final da execução da pesquisa. Então, são as hipóteses que orientam todo o trabalho de pesquisa, desde o momento, né, da elaboração dos objetivos, né, passando pela coleta de dados e culminando com sua análise e interpretação. Ajuda ao pesquisador não dispersar na sua caminhada. Nem todas as pesquisas têm hipótese, mas digamos que você elabore a hipótese para o problema de pesquisa que você elaborou, tá? Então, essa hipótese, ela pode servir de referencial para que você aprofunde um tema, né, que você está querendo, né, se familiarizar mais, tá? Pode ocorrer que a pesquisa de cunho exploratório tenha como propósito desenvolver hipóteses para ser testadas futuramente. Isso pode ocorrer. Vimos anteriormente que nem toda pesquisa tem hipótese. A pesquisa descritiva é uma delas, pois o propósito é descrever as características da população, né? Esse tipo de pesquisa volta-se para comparar grupos e subgrupos, né? Mas não antecipa a existência de relações entre variáveis, tá? Então, na pesquisa descritiva, em vez de antecipar hipótese, define objetivos, né, suficientemente detalhados. Os objetivos suficientemente detalhados vão vir da seção seguinte, né, no passo seguinte. Então, aqui na hipótese não vai ser preciso, não vai se elaborar a hipótese, né? Também nas pesquisas definidas como qualitativas, que tem uma perspectiva interpretativista, onde busca desenvolver conhecimentos mediante a compreensão de significados, de modo geral, não constrói hipóteses. As hipóteses, quando, né, se elabora, para que elas sejam úteis na pesquisa, elas precisam ser mensuráveis, elas precisam ser operacionalizáveis, né? Segundo Kerlinger, né, ele vai dizer que o que é uma hipótese? É um enunciado conjectural das relações entre duas ou mais variáveis, né? Então, o enunciado tem uma ou mais variáveis, né? E o que é variável? É qualquer coisa que pode ser classificada em duas ou mais categorias. A exemplo, temos a palavra, o termo sexo, né? Por exemplo, ela é uma variável, pois envolve duas categorias, masculino e feminino. A palavra classe social também é uma variável, porque envolve diversas categorias, a classe alta, média, baixa, né? Outros exemplos que a gente tem: estatura, estado civil, nível de escolaridade, agressividade, nível intelectual. Vejam, todos esses exemplos, né, se revestem de classificações e podem se revestir em uma ou mais categorias. O conceito de variável, ele provém da matemática, então ele tem uma natureza bem quantitativista, né? Então, o que faz com que essas variáveis elas possam ser classificadas em dois tipos: as variáveis contínuas e as variáveis discretas. O que são as variáveis contínuas? São aquelas cujos valores podem ser fracionados, por exemplo, a idade, o peso, a estatura. No caso das variáveis discretas, né,
os números, eles se apresentam de forma inteira. Por exemplo, número de filhos do casal, quantidade de países, né, que possuem bomba atômica. Então, são características das variáveis, né? Nas ciências sociais, não se usa esse entendimento, né? Nas ciências sociais, boa parte das variáveis, elas são qualitativas e essas podem ser ordenadas ou não ordenadas, tá? Então, as primeiras, né, são suscetíveis de algum tipo de ordenação, por exemplo, classe social. Eu posso ordenar as classes sociais e organizá-las, né? Estágios de desenvolvimento econômico, né? Isso é passível de ordenação, as categorias, né? Bem, mas no caso, né, das não ordenáveis, né, aí não é passível de ordenação. Então, vejamos alguns exemplos, né? A categoria sexo, nacionalidade, estado civil, né? Não é passível de ordenação, tá? Na elaboração de uma hipótese, né, essa hipótese, seu enunciado, significa ali o estabelecimento de relações entre variáveis, que o pesquisador vai ter que, né, buscar, refutar, afirmar no final da pesquisa. Então, por exemplo, se existe relação entre aproveitamento escolar e classe social, né, essa seria uma afirmativa que deverá ser perseguida, ou melhor dizendo, trabalhada ao longo da pesquisa para ser confirmada ou trazer inferências sobre o nível de influência de uma variável sobre a outra. De um modo geral, né, as hipóteses elaboradas nas ciências sociais, elas não são rigorosamente causais, ou seja, não apresentam variáveis que uma é causa e a outra é efeito, né? Geralmente, elas indicam a existência de algum tipo de relação entre variáveis, né? A relação entre as variáveis também pode ser de natureza diversa. Então, nós podemos ter variáveis que influenciam a outra, né? Uma influencia a outra, aí a gente tem uma relação denominada assimétrica, né? Quando as variáveis se influenciam mutuamente, né, tem-se uma relação chamada aí recíproca. Quando, por fim, nenhuma variável influencia a outra, tem-se a relação do tipo simétrica, tá? Então, aí nós temos a natureza da relação entre as variáveis. Pois bem, mas qual a fonte das hipóteses? Como que se produz hipótese? Né? Existem várias formas, né? As hipóteses originam-se das mais diferentes fontes, né? Algumas delas decorrem da simples observação dos fatos, outras derivam de pesquisas e há também hipóteses que são obtidas a partir de teorias. Há ainda teorias que têm origem na intuição. Veja, são diversas as fontes de elaboração de uma hipótese. Uma hipótese tem que ter algumas características que ajudam no trabalho de pesquisa. Uma delas ela deve ser conceitualmente clara, ou seja, deve ser operacionalizável, que possibilite o esclarecimento do conceito, né? Deve ser específica, são preferíveis hipóteses que especificam o que de fato se pretende verificar. Deve ser, né, e deve ter, né, referências empíricas. As hipóteses não devem envolver julgamentos de valores. Tá? Deve ser testável, deve ser parcimoniosa, ou seja, ela é preferível uma elaboração mais simples. Tá? Deve estar relacionada com técnicas disponíveis e deve estar relacionada com uma teoria. Nessa parte da construção do projeto de pesquisa, que é a justificativa, né, que representa os porquês, as razões que levaram o pesquisador a apresentar o tema, o problema de estudo, né, deve constar aqui, né, os motivos, né, e as razões de ordem teórica que tornaram, né, importante a realização
do projeto, a apresentação do projeto de pesquisa, né? Então, é importante, né, justificar se o tema, né, se o problema, se o projeto de pesquisa, né, que está sendo proposto, ele apresenta um tema original. Né? Tem que se escrever sobre a importância da temática. Que contexto é esse? Né? Que contexto ele vem trabalhar? Né? Qual a importância dessa pesquisa? Né? Então, ver a atualidade do tema, ver se qual é, e descrever, né, aí, a relação do autor com o tema, a relevância do tema, qual é a sua importância social, econômica e política, qual é a pertinência do tema, ou seja, esse estudo, né, essa investigação, ela vai ajudar em quê? Ela vai contribuir com o quê? Com a discussão, com o debate científico, com a comunidade acadêmica, isso tem que estar explicitado na justificativa. Vejam, a justificativa aí pode ser 1 a 2 laudas. Aqui estão as referências que serviram de base para a minha fala.